pessoal. Hoje, 1º de dezembro de 2021, se o meu pai ainda estivesse vivo, ele completaria 84 anos. Por isso eu vou contar um pouco da história dele nesse vídeo de hoje. O primeiro ponto, eu vou esclarecer que eu escutei muitas dessas histórias do meu pai quando ainda era criança e fiz uma interpretação de criança dos eventos reais. Então, se eu estiver falando alguma coisa incorreta, alguma coisa incompleta, que meus familiares me perdoem e podem até corrigir nos comentários. Mas eu vou explicar aquilo que eu vi, aquilo que eu vivi, aquilo que eu interpretei de todas as experiências que eu tive com meu pai no decorrer de todos os anos que nós passamos juntos. Meu pai nasceu no interior do Rio Grande do Sul, em Santo Antônio da Patrulha, num distrito pequeno, numa área rural, e filho de uma família simples, ele desde muito cedo sofreu todas aquelas dificuldades que são naturais para milhões de brasileiros, para bilhões de pessoas em todo o mundo. Ele me contava, inclusive, uma história que o período mais complicado não foi nem em relação ao trabalho na roça, de capinar, terra dura, seca, enchente, todos esses problemas, mas quando ele trabalhou numa olaria ainda como criança para ajudar os seus pais. Então diz que esse realmente é um trabalho que ninguém merece, é um trabalho que deve ser evitado com as crianças a todo custo. Meu pai ele vinha também de uma família de músicos e por conta do auxílio, do incentivo do seu padrinho, ele aprendeu também a tocar um instrumento. Na época nós chamávamos de pistão, hoje em dia ele é referido como trompete. E com esse instrumento ele passou a sua infância, a sua juventude aprendendo, e quando chegou o momento dele se alistar no exército, ele teve que fazer um artifício. Existem municípios que são considerados como tributários. As pessoas que se alistam nesse município são priorizadas para uma seleção e nessa seleção eles podem vir a servir ou até podem ser dispensados. Mas aqueles que vêm de municípios não tributários já são dispensados da incorporação logo de cara, logo nessa primeira seleção. Meu pai então não se alistou no ano que ele deveria se alistar no seu município de origem, em Santo Antônio da Patrulha, e deixou para se alistar no ano seguinte já em Porto Alegre. E essa situação tem um nome característico que se chama refratário, a pessoa que não se alistou no ano que completaria 18 anos. Por conta disso, essas pessoas são consideradas como prioritárias para servir no ano seguinte ou no ano que elas se alistarem. Dessa forma, meu pai não se alistou no município que não era tributário, ou seja, ele não iria servir, ia ser dispensado, e se alistou no ano seguinte, já em Porto Alegre, e foi prioridade para a incorporação. Por conta disso, ele ingressou no 18º Regimento de Infantaria, àquela época, hoje 18º Batalhão de Infantaria Motorizada, e foi designado por conta do seu talento, do seu conhecimento como músico, para a banda de música. Hoje esse regimento, que virou um batalhão de infantaria, ele se localiza em Sapucaia do Sul, na região metropolitana de Porto Alegre, mas na época ele se situava no bairro Partenon, em Porto Alegre, e a casa da minha avó ficava a 1 quadra exata desse regimento, depois batalhão de infantaria. De maneira que ela também, sempre como complemento de renda, trabalhando, fornecia vários serviços para os militares do batalhão, do regimento à época. Por exemplo, comidas, marmitas, a gente chamava na época no Rio Grande do Sul de vianda, lavava roupa, passava, tinha alguns quartos para alugar, de maneira que sempre era comum que pessoas do quartel estivessem lá na casa da minha avó à época, e minha mãe e as suas irmãs ajudavam a minha avó nesse serviço. Meu pai saiu também dessa zona rural apenas com a 4ª série do ensino primário e à época era necessário a 8ª série para fazer o curso ou os concursos para sargento músico. Esse ciclo era chamado à época de ginásio. Então meu pai, nesse período já em Porto Alegre, cursou o ginásio. Para concluído esse ginásio, ele se habilitar para fazer o concurso para sargento músico. E a minha mãe também estudava à época nesse mesmo ginásio, e aí eles se conheceram, ficaram mais próximos, até que passado mais um tempo eles casaram. Mas essa aí é uma outra história, eu não vou aprofundar muito hoje, mas o principal é nós entendermos que meu pai ele continuou os seus estudos para que ele pudesse ser habilitado.
E aconteceu também um fato pitoresco que, por conta desse concurso, esses concursos eram direcionados sempre para um número de vagas referente ao instrumento. Então não era apenas um concurso de músico. Ele tinha que fazer o concurso específico para o seu instrumento, que deveria ter uma vaga numa banda de música específica. E houve um problema nesses concursos, uma questão de vagas, algumas vagas que já haviam sido preenchidas, e estava passando um bom tempo e ele ainda continuava como soldado, já casado com a minha mãe, e resolveu então mudar um pouco essa tendência e foi fazer um curso de cabo corneteiro em Alegrete, no interior do Rio Grande do Sul. Com isso, ele conseguiu ser aprovado nesse curso. Alguns meses depois foi promovido a cabo corneteiro. Mas foram liberados aqueles concursos que estavam pendentes e ele mais uma vez pôde fazer o concurso e foi aprovado em primeiro lugar no antigo 3º Exército, hoje o Comando Militar do Sul, e em pouco menos de 6 meses também ele foi promovido. Ou seja, ele ficou durante quase 9 anos como soldado, 6 meses como cabo, e rapidamente ele foi promovido a 3º sargento, e com isso a situação ficou mais estável. Vieram os filhos, meu irmão mais velho, eu na sequência, e nessa promoção também ele foi movimentado para a cidade de São Leopoldo, também na Grande Porto Alegre, no 19º Regimento de Infantaria, hoje também 19º Batalhão de Infantaria Motorizado. Com isso, toda a família se mudou para lá. Em São Leopoldo, a minha irmã também nasceu em 1900... Não vou contar a idade dela, mas também minha irmã nasceu em São Leopoldo. Eu digo que nós tínhamos uma vida muito boa. Meu pai também tocava em orquestras. Nos anos 60, início dos anos 70, era muito comum ter muitas festas, shows, bailes com música ao vivo, e eram orquestras completas. Uma referência que nós temos, Glenn Miller, Ray Conniff, são as referências, inclusive, musicais do meu pai, o que ele tocava muito, o que ele gostava, e que nós ouvimos a nossa infância toda e sempre lembramos dele quando escutamos algumas dessas músicas. E tudo ia bem, então ele, como sargento do Exército, recebendo já o seu salário regulamentar, tendo a possibilidade de complementar, ou às vezes ele até recebia mais tocando nas orquestras do que no próprio Exército. Nós tínhamos uma vida boa, confortável, até que um dia ele começou a sentir alguns problemas de saúde e fez alguns exames e foi diagnosticado que ele tinha um tumor no cerebelo. Tumor é uma palavra que se usava como um eufemismo, uma maneira de suavizar, mas falando o caso direto, nosso português curto e grosso, era realmente câncer, um tumor maligno, e isso estava prejudicando uma série de fatores, causando um mal-estar, prejudicando equilíbrio, força, capacidade de concentração, visão, e ele teve que realizar um tratamento, inicialmente no hospital em Porto Alegre, e posteriormente ele foi transferido para o Hospital Central do Exército. Lá ele fez essa cirurgia, foi uma cirurgia muito complicada. A minha mãe teve também que se deslocar para o Rio de Janeiro para acompanhá-lo nesse tratamento até a cirurgia e a recuperação. Eu, meu irmão mais velho e minha irmã ficamos com a minha avó. Recebemos nessa época também um grande auxílio, um grande apoio de todos os nossos tios, tias, pessoas queridas, os parentes, amigos que estavam conosco, nos ajudando para que meu pai pudesse, nesse período, passar por aquela situação complicada com o apoio da minha mãe. A operação foi muito complexa. Meu pai conta que foi necessário importar uma cadeira especial porque ele tinha que ser operado sentado, não podia deitar ou ficar numa maca, e ela atendeu todas as expectativas, todo o tratamento foi muito bom, correto, mas por conta da complexidade, do tamanho deste tumor que foi retirado, ele teve que ser aposentado por invalidez. Ao mesmo tempo, ele não teve mais condições de tocar profissionalmente e perdeu também mais uma oportunidade de fazer algo que ele gostava muito e uma fonte de renda para a nossa família. Tivemos que nos readaptar a essa situação, voltar para Porto Alegre, reconstruir a vida, mas graças a Deus tudo foi bem, tudo foi certo,
e tivemos inclusive a graça, a felicidade, a bênção de termos mais um irmão, e com isso a família ficou completa. E um ponto importante, meu pai sempre foi uma pessoa muito correta. Ele nunca gostou de receber favores, tratamento privilegiado, alguma coisa que não fosse o mais correto, o mais republicano, aquilo que era previsto de uma forma regulamentar. E meu irmão, inicialmente, depois eu, ingressamos no colégio militar. Meu pai nos incentivou, contou as vantagens que era nós termos um ensino de um custo baixo e de qualidade, e nós ingressamos e tínhamos que fazer, além do nosso estudo normal, um curso preparatório para o concurso de admissão ao colégio militar. Ou seja, terminava a nossa aula, nós saíamos e íamos ainda à noite fazer esse curso preparatório. Meu pai não estava podendo também dirigir à época, então estávamos sem carro, e ele ia ainda nos buscar no curso por volta de 22 horas para retornarmos para casa e aí seguirmos toda essa sequência na nossa vida, os estudos normais. E graças a Deus, tanto meu irmão quanto eu, fomos aprovados no concurso do Colégio Militar e tivemos essa possibilidade de complementar a nossa educação até o final no meu caso, do ensino fundamental. Depois fui para a escola de cadetes, meu irmão até o final do ensino médio, depois ingressou no vestibular para engenharia elétrica na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, apenas com curso intensivo, sem uma grande necessidade, ou seja, o padrão de qualidade do Colégio Militar foi uma base importante para a nossa vida. Mas passados muitos anos, depois que eu comecei a já estar profissionalmente como oficial do Exército, eu fui verificar que eu tinha uma perspectiva de que nós não precisaríamos fazer esse concurso, que nós, por conta de meu pai estar nessa situação de invalidez, nós teríamos um acesso direto. E confirmei com a legislação vigente à época que nem meu irmão e nem eu teríamos que ter feito esse concurso de admissão. Passado mais um tempo, meu irmão mais novo também fez o concurso de admissão para o Colégio Militar, ingressou nessa mesma situação de fazer o curso preparatório à noite. E, na verdade, então, se fôssemos pela legislação vigente, nenhum de nós precisaria ter feito esse curso. Mas era o jeito dele. Ele falou, não quero filho meu entrando pela porta dos fundos, não quero nenhum tratamento privilegiado, não quero esmola, não quero nada disso. Eu quero que vocês conquistem o espaço de vocês pelos seus próprios méritos. E essa referência ela tem sido muito importante para mim até hoje. E passou-se o tempo, e um pouco ainda antes de eu ter ingressado no Colégio Militar, ele um dia, praticamente do nada, virou para nós na sala e falou assim, ó, o Fernando vai fazer o curso de Estado-Maior na Alemanha. E contou algumas histórias, contou que o presidente Geisel tinha feito o curso lá, nunca consegui comprovar isso, mas ele jurava de pé junto, não, o Geisel fez o curso de Estado-Maior na Alemanha e o Fernando vai fazer. E até por eu não ser o irmão mais velho, não ter nem ingressado ainda no Colégio Militar, eu não entendi nada. Mas acreditei, tomei posse disso para mim. Tem um ditado que fala que praga de mãe, praga de pai pega, e a bênção muito mais ainda. E aconteceu que muitos anos depois, em 2001, quando eu tive a oportunidade de ir para a Alemanha para fazer o curso de guerra eletrônica, meus parentes, todos se lembraram disso, minha mãe falou, puxa, aquele curso que seu pai tinha falado? Eu disse, ainda não é este curso. Passados então 7 anos, em 2009, quando eu fui novamente para a Alemanha, aí sim para fazer o curso de Estado-Maior, falei para minha mãe, agora é aquele curso que o meu pai tinha falado, que meu pai tinha me abençoado, ou mais ainda podemos dizer que meu pai tinha profetizado para mim quando eu era criança. Inclusive, quando eu tive que fazer a prova oral em alemão perante uma banca, eu contei essa história e posso dizer que a banca toda se emocionou com aquele testemunho de algo que tinha sido já predito há muito tempo e que eu estava ali concluindo, concretizando esse sonho e essas palavras do meu pai. E seguimos então a vida, eu já casado com a minha família, e em 1995 eu fui fazer o curso de guerra eletrônica aqui em Brasília, estava servindo em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e teve inclusive um feriado de 7 de setembro, onde minha esposa aproveitou, nós não tínhamos filhos ainda,
e veio me visitar. E infelizmente, já no finalzinho desse feriado, eu recebi a ligação da família de que meu pai tinha tido um problema, que já tinha feito os exames e havia dado a metástase, já estava com alguns sintomas, com uma situação mais complicada, e que ele havia caído no banheiro, e nessa queda também ele ficou desacordado e foi levado para o hospital, e digo que ele não abriu mais os olhos, não se recuperou, mas infelizmente até falecer. E foi uma situação bem complicada. Comuniquei aos meus superiores a estrutura a direção do curso que eu estava fazendo, da situação do meu pai, mas não havia nada que eu pudesse fazer. Muitas pessoas até argumentaram ou perguntavam para minha mãe: o Fernando não vai vir? Ele não vai chegar aqui para se despedir do seu pai? Passou uma série de opções pela minha cabeça, mas aí vem aquela experiência, o conhecimento que nós temos das pessoas, de quem nós somos e de quem são as pessoas queridas para nós e como elas pensam. Conhecendo meu pai, a maneira como ele pensava, a importância que ele dava e o incentivo à minha carreira, eu sabia que não adiantava eu estar com ele naquele momento, que era muito mais útil, muito mais importante eu concluir o curso com aproveitamento. Faltavam inclusive 2 provas, 2 avaliações. Eu realizei a penúltima prova e assim que eu terminei essa prova, quando eu liguei para saber da situação, então recebi a notícia que o meu pai já tinha falecido, e nisso comprei a passagem e fui para Porto Alegre. E no retorno nós faríamos então a última prova do curso. Cheguei já numa situação que não tinha realmente o que fazer, não tive a oportunidade de me despedir dele em vida, mas eu sabia que o pensamento dele era que eu concluísse o curso com aproveitamento, prosseguisse na minha carreira, fizesse o que era melhor, porque tudo que eu tinha que ter feito de bom para ele foi feito em vida, todo o reconhecimento, toda a honra, toda a obediência, tudo aquilo que eu poderia fazer de melhor, me espelhando no exemplo dele, foi feito em vida. E chegando em Porto Alegre, eu fui fazer talvez o que eu pudesse fazer de melhor naquele momento, por conta do meu conhecimento da carreira, da legislação militar, que eu acompanhei a minha mãe tanto para obter a pensão militar nesse processo, receber seguro de vida, outras medidas, providências administrativas também, juntamente com meus irmãos, mas vamos dizer que esse aspecto militar mesmo, dos direitos, do que deveria ser feito naquele período, eu tive que estar à frente, e nós como família nos unimos mais ainda, nos completamos, trabalhamos, e mesmo nessa situação difícil, complexa, que nós sentimos a falta, essa dor até hoje, mas nós temos essa visão e essa referência do que ele foi, do que ele representa para nós até hoje. Se eu fosse ver o que eu mais sinto falta, ou a maior tristeza, foi que ele não teve a oportunidade de conhecer os netos. Meu filho, que é o neto mais velho, foi nascer 2 anos depois, e meu pai gostava muito de criança, gostava de fazer festa, e nós temos certeza que ele gostaria muito de ter conhecido os netos, e também, ao mesmo tempo, de que os netos teriam ficado muito felizes de ter compartilhado um período, de ter vivido essas experiências com ele. Mas não podemos mais retornar, nós temos que ter a certeza de que aquilo que ele nos ensinou, a base que ele nos deu para criar 4 filhos de uma forma correta, um caminho de verdade, um caminho de justiça, um caminho realmente dentro dos princípios e os valores adequados, não as mentiras egoístas que são contadas hoje. Tudo isso foi colocado, tudo isso foi ensinado, e mais ainda, tudo isso foi demonstrado pelo seu exemplo no dia a dia. Então, todos esses momentos felizes que nós passamos, todas as aventuras, aí não tenho tempo de contar as histórias que nós passamos em casa, na praia, ou que nós rimos juntos de contar algumas aventuras dele, isso aí não tem preço e é o que ficou para nós. Contar só uma das histórias, tinha um tio meu também já falecido, que era casado com a irmã mais velha da minha mãe, também era da banda, então ele viveu muitas histórias
juntas com meu pai, e também tocava nessa mesma orquestra. E essa orquestra era boa, era de excelente qualidade, e ela foi fazer uma excursão no Uruguai. Aqueles que têm um pouco mais de idade, conhecem a história do Rio Grande do Sul, da América do Sul, o Uruguai, nos anos 60 até o início dos anos 70, era considerada a Suíça sul-americana. Era um local próspero nessa parte de serviços, essa questão bancária também, cassinos de luxo, e justamente eles foram tocar num desses cassinos de luxo. E diz que o pessoal simples todo estava hospedado no hotel. No outro dia viram aquela piscina bonita, aquela piscina bacana, todo mundo morrendo de vontade de entrar na água e ninguém tinha coragem. Não tem nem roupa. O que se usa para ir numa piscina dessas? Calção, sunga, um short importado de grife, sei lá o que. Diz que todo mundo ali em volta olhando e de repente aparece meu pai usando o calção do quartel. O calção ainda com a lista de sargento do quartel. Ele negou até a morte, disse que isso não aconteceu, mas eu, conhecendo ele, imagino que possa ter sido possível, que o fato é plausível, é verossímil, e ainda era um calção antigo de pano. Hoje nós temos um calção mais bonito, de nylon, mas era um calção ainda meio surrado, desbotado de pano, e quando meu tio contava, eu morria de rir e imaginava realmente ele chegando na piscina com o calção do quartel. A verdade nós nunca saberemos, infelizmente os dois já faleceram, mas foi uma história, dentre outras, né, que eu aprendi a conhecer mais ainda do jeito simples, do jeito extrovertido, alegre do meu pai. Então, onde ele chegava, ele já chegava rindo, brincando, fazendo aquela bagunça, tirando sarro das pessoas, e confraternizando, contando suas histórias, dando as suas gargalhadas, tudo do seu jeito. Ao mesmo tempo que em outras horas ele era muito sério, rigoroso, severo, não abria mão dos seus princípios, mas ele sempre tinha essa alegria, sempre tinha essa satisfação. Então, as histórias na praia, essas aí dariam um livro. Se vocês quiserem que eu comente sobre as histórias da praia, escrevam nos comentários. Só um parênteses aqui. Volta e meia eu peço para vocês comentarem e quase ninguém comenta ou faz alguma pergunta. Então preciso desse apoio para que eu possa saber até que rumo tomar, se está agradando a maneira como eu tenho contado as histórias, como eu tenho contado as experiências. E esse específico do meu pai, então peço aos meus familiares, aquelas pessoas que o conheceram bem, comentem aqui, contem alguma história que achou interessante, divertida dele, me desmintam se eu falei alguma coisa incorreta, alguma bobagem, algum entendimento ou interpretação que não foi bem assim, mas eu digo que essa foi a minha visão como filho, particularmente as experiências de infância. A palavra de Deus fala que nós devemos honrar o nosso pai e a nossa mãe para que os nossos dias se prolonguem pela terra, e eu digo que se depender realmente dessa honra que nós temos dado, que eu e meus irmãos, nós viveremos muito ainda, nós ainda teremos alegria porque nós temos honrado a história, o legado, tudo aquilo que nós aprendemos com meu pai, com a minha mãe, e isso tem guiado a nossa vida no nosso dia a dia. E embora eu sinta essa tristeza, sinta essa falta, volta e meia a gente se imagina o que poderia estar acontecendo, o que nós poderíamos estar fazendo junto, o que eu poderia estar fazendo junto também com o meu filho, juntamente com o meu pai, se nós tivéssemos ainda essa oportunidade de conviver, mas ao mesmo tempo também eu me lembro das promessas. E Jesus, ele falou: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Essa é a esperança da vida eterna que me faz ter a tranquilidade que um dia nós podemos nos encontrar e reviver também todos esses momentos e tudo aquilo que nós não vivemos juntos, que nós teremos também toda a eternidade. Nós vemos também no livro de Atos que em algumas oportunidades o apóstolo Paulo foi levado perante o Sinédrio, que era um tribunal religioso, ao mesmo tempo que era semelhante a um congresso, uma casa legislativa, e a maior parte dos membros do Sinédrio era do partido dos saduceus, que não acreditava em vida após a morte e em ressurreição. E Paulo, como fariseu, acreditava. E ele falava: é pela esperança na ressurreição que eu estou aqui sendo julgado perante vocês.
Então essa mesma esperança da ressurreição, essa mesma confiança que Jesus tem as palavras de vida eterna, que Ele é a ressurreição e a vida, que me deixam mais tranquilos, que me deixam mais felizes, que faz com que eu possa aguardar esse tempo onde nós estaremos juntos. Eu não queria concluir falando sobre a morte, mas fechar essa ideia realmente da vida eterna. O homem não foi feito para morrer. O homem não foi feito para ter a sua existência encerrada num ponto final e acabou. Mas nós fomos criados por Deus, tendo acesso à árvore da vida e tendo essa promessa da vida eterna. Então creia nessa vida eterna, creia que você tem todas as oportunidades, não só agora nessa vida terrena, mas o futuro todo para estar nos caminhos de Deus, na presença de Deus e usufruir essa bênção e essa promessa que nós temos desde antes da fundação do mundo. Muito obrigado e até o nosso próximo vídeo. Deus abençoe.